Bom dia! Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 12, item 9, a vingança. Então vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade, para que possamos nos conectar com os nossos amigos espirituais, que nós possamos ser inspirados, merecer essa inspiração, manter a nossa vibração elevada, manter o nosso nível energético elevado para que a única conexão possível seja com amigos espirituais igualmente elevados. Que os necessitados recebam orientação, recebam força, esperança, tenham esperança. E que nós possamos, através do nosso exemplo e das nossas próprias atitudes, ajudá-los a melhorar. Que assim seja. Então vamos lá. A vingança. Item 9 do capítulo 12. Jules Olivier, Paris, 1862. A vingança é um dos últimos vestígios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Confesso para vocês que quando eu vi o tema de hoje, eu pensei, gente, vingança, coisa mais ultrapassada, né? Será que faz sentido falar disso em 2021? Será que ainda existe gente que faz isso? E aí simplesmente eu lembrei de pessoas que eu convivo, de pessoas muito próximas que ainda têm esse pensamento, ainda buscam vingança, ainda buscam revidar as ofensas. É muito interessante pensar no quanto... no quanto, assim, para mim é uma coisa tão sem... Eu tenho diversos defeitos, diversas coisas que eu preciso melhorar, que estou muito ainda longe de resolver, né? Mas a vingança me impressiona. Pensar que ainda tem gente que faz isso, que quer isso. Porque... eu não sei se eu tô certa ou não, também o jeito que eu penso também não é o perfeito, né? O jeito que eu reajo ainda não é tão bom, mas a minha atitude perante uma ofensa, perante uma agressividade, perante algo de ruim que alguém faz para mim, é querer distância, querer... quanto menos eu lembrar que a pessoa existe, melhor, entendeu? Não tá certo, certo seria, né? Olha aqui o nome do capítulo, amai os vossos inimigos. Então seria pra gente não querer uma distância tão desse jeito que eu tô falando, assim, de não querer nem lembrar que a pessoa existe, né? O certo seria a gente querer o bem dela. Mas se vingar, tá ainda, eu sei lá. Pra mim me parece uma coisa bem bárbara mesmo. Na verdade é bárbara, né? Porque, ó, a vingança é um dos últimos vestígios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. Ela é juntamente com o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens que faziam a humanidade sofrer no início da era cristã. Por isso, a vingança é um sinal de inferioridade dos homens que se deixam levar por ela e dos espíritos que também podem sugeri-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração daquele que se diga e proclame espírita. Tá falando aqui que é algo bem típico da inferioridade espiritual, né? Dos primeiros passos ainda, de espíritos que ainda estão nos primeiros passos da evolução.
Vingar-se é, bem o sabeis, totalmente contrário aos ensinamentos do Cristo. Perdoai os vossos inimigos, é o que ele disse, né? E aquele que se recusa a perdoar não é espírita, como também não é cristão. Então, se a gente se recusa... Porque, mais uma vez, eu vou repetir o que a gente tem conversado inúmeras vezes aqui. Que nós não precisamos estar junto, grudados, próximos, confiar nas pessoas que nos fazem mal. Mas também não devemos desejar o mal a elas. Devemos torcer para que elas melhorem, para que elas se sintam bem, para que coisas boas aconteçam, para que elas evoluam, né? Então, desejar o bem. E a vingança é exatamente o contrário disso. Não é apenas não desejar o bem, como fazer o mal, revidar. E aí você percebe que quando a gente pensa em revidar, a gente tá... Se eu acho que aquela pessoa é egoísta, é desonesta, é um monte de coisas que passa pela minha cabeça que ela possa ser, por ter feito algo de ruim comigo, se eu penso em fazer algo de ruim com ela, então eu sou igual, né? Então, se eu sou igual, por que eu tô com raiva da pessoa? Tô com raiva de mim mesma? Eu acredito que sim. Acredito que tem a ver, sim, que a pessoa... Quanto menor for o amor dela por si mesma, maior é a necessidade de vingança, né? Porque quando a gente gosta de nós, quando a gente se cuida, se ama, se preserva, a gente quer se poupar dessas coisas que nos abaixam tanto a nossa vibração. Se a gente se ama, a gente quer manter a nossa vibração elevada para que a gente não sofra, para que a gente possa manter a conexão com coisas boas. Se a gente se ama, a gente se deseja coisas boas. Se a gente se deseja coisas boas, a gente faz de tudo para manter a vibração elevada. Porque a vibração, eu digo os pensamentos positivos, os sentimentos positivos, nada de negativo, não alimentar a raiva, a mágoa, rancor, para manter, né, a gente nessa conexão com as coisas boas que a gente quer que nos aconteça. E se a gente faz a mesma coisa ou parecido com o que a pessoa nos fez de mal, a gente está rebaixando a nossa vibração e a gente está possibilitando que coisas ruins nos aconteçam. Então, é engraçado, né, o que eu vou falar, mas nem se não for por bem, por amor, até por egoísmo é mais inteligente não fazer o mal, não desejar o mal, né? Até nem que seja por interesse próprio, nem que seja pelo próprio egoísmo, é mais interessante se manter no lado luminoso da força, vamos dizer assim, na vibração elevada, na bondade, nisso que Jesus ensina, né, gente? Aqui tá dizendo que quem pensa em vingança não pode nem se considerar cristão. A vingança é um sentimento tão nocivo quanto a falsidade e a baixeza. Então, se a pessoa foi falsa, foi baixa, e eu penso em me vingar, eu tô sendo tão baixa quanto ela. Que são suas companheiras constantes. De fato, todo aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga a céu aberto. Então, peraí, se a pessoa, o que ela vai fazer para se vingar? Não pode, a céu aberto significa exposto, né? Significa que todo mundo vai ver que está sendo feito. Então, se o que eu vou fazer não pode, para, né, me vingar da pessoa, não pode ser visto, não pode ser identificado pelas outras pessoas, significa que não tá certo. Só por aí a gente já sabe. Se ele é o mais forte, ataca ferozmente aquele a quem chama de inimigo, bastando para isso a simples presença do desafeto, para que nele se inflamem a cólera, a paixão e o ódio. Porém, na maioria das vezes, ele toma uma aparência fingida, disfarçando no fundo de seu coração os maus sentimentos que o animam. Então ele finge não estar com raiva, finge não ter aquele sentimento ruim pela pessoa. Até porque,
para dar o bote, ele tem que ficar bem quietinho, né? Ele tem que primeiro ficar bem ali na moita para dar o bote de repente, né? Então a pessoa finge não estar sentindo nada de negativo. Porém, na maioria das vezes, ele toma uma aparência fingida, disfarçando no fundo de seu coração os maus sentimentos que o animam. Segue caminhos tortuosos, espreita na sombra o inimigo, e sem que ele sequer desconfie, espera o momento mais favorável para, sem correr nenhum risco e sem receio, executar sua vingança. Então, quer dizer, ele precisa que a pessoa não perceba. Então, olha como é ardiloso, cruel, né? Gente, tudo que precisa ser feito escondido, a maioria das coisas que precisam ser feitas escondidas não são boas, né? Não são. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe armadilhas odiosas e, na ocasião propícia, derrama-lhe no copo o veneno mortal. Quando seu ódio não vai até a esses extremos, então ataca sua honra e suas afeições. É cruel também, né? Atacar, você quer se vingar de alguém, daí você ataca pessoas que ela gosta. Gente, eu sei que a gente, né, não temos condição moral de condenar ninguém, mas isso é uma coisa que chega a me assustar. Pessoas que têm essa frieza, que alimentam uma vontade de ver o outro sofrer. Assim, até assim, quando a pessoa faz alguma coisa de mal pra gente, a gente às vezes até pensa assim, ela vai pagar por isso, né? Até aí já não é certo, não, né? A gente já aprendeu aqui no Evangelho que não é o correto a ser feito, mas assim, até não é tão grave pensar isso, ela ainda vai pagar por isso, ela vai ver só, a vida vai trazer para ela o que ela tá fazendo para os outros, vai acontecer com ela não vai ser feliz, tal. Pensar isso ainda é assim, ainda tem uma certa, ainda temos uma certa tolerância a isso, até com nós mesmos. Agora, você ser o autor do mal que vai acontecer com a pessoa, aí não entra na minha cabeça. Não recua diante da calúnia e das falsas insinuações que, habitualmente semeadas aos quatro ventos, vão aumentando pelo caminho. Você difamar a pessoa, falar coisas ruins a respeito dela, para que chegue no ouvido de outros. Aí, tem uma coisa que me ocorreu agora. Diga-me com quem andas, que direi quem és. Se você olha ao seu redor, você vê que tem uma pessoa ali que tem esse tipo de pensamento. Dá uma olhada em quem está ao redor dela, que não deve ser muito diferente, não. Dessa forma, quando o perseguido se apresenta nos lugares onde aquele sopro envenenado passou, se admira de encontrar rostos frios, onde encontrava antigamente rostos amigos e benevolentes. Já aconteceu isso com você? Você tem um ambiente em que tá tudo bem, de repente você chega lá e encontra pessoas frias, encontra pessoas que não estão mais olhando para você com os mesmos olhos. Pode saber que se tem alguém ali que acha que você fez um mal para ela, essa pessoa pode estar te difamando e, infelizmente, a maioria das pessoas não questiona e acredita no que ouve, né? Isso é muito cruel. Muito cruel. Oi, bom dia, mãe. Dessa forma, quando o perseguido se apresenta nos lugares onde o sopro envenenado passou, se admira de encontrar rostos frios, onde encontrava antigamente rostos amigos e benevolentes. Fica surpreso quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, fica arrasado quando seus amigos mais caros e mais próximos se desviam e fogem dele.
Mas assim, na minha opinião, se é amigo de verdade, não vai fugir de você. Não vai acreditar no que alguém disse, só porque alguém disse. Vai te dar chance de mostrar a realidade, de falar a verdade, de explicar alguma coisa que estejam falando por aí. Vai, inclusive, avisar você, né? Seu amigo de verdade vai te avisar, ó, estão espalhando tal coisa aqui. O que tá rolando? O que tá acontecendo? Para você ter a oportunidade de se defender. É justo a gente saber o que está acontecendo. Então, amigo de verdade não vai ficar quieto e muito menos começar a te tratar diferente por causa de uma fofoca, de um veneno que jogaram. O covarde que se vinga desta maneira é 100 vezes mais culpado do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de cara limpa. Então, a vingança é péssima, mas ainda existem níveis, né? Ainda existem níveis de vinganças piores, graduações de vinganças, uma pior que a outra. Parem, portanto, com esses costumes selvagens. Parem com esses costumes de outros tempos. É o que eu comecei falando aqui, né? Eu não tinha lido ainda. Li em algum momento da minha vida, mas não tinha lido agora recentemente. E eu comecei falando isso. Que coisa mais ultrapassada, né? Vingança. Mas, pensando melhor, cheguei à conclusão que não é para todo mundo que é ultrapassado. Tem gente que ainda faz isso. Ainda deseja, não só deseja o mal, como é autor do mal na vida dos outros. Então, é um costume selvagem. É um hábito de outros tempos. Todo espírita que hoje pretender ainda ter o direito de se vingar será indigno de figurar por mais tempo entre aqueles que tomaram por lema: fora da caridade não há salvação. Então aqui tá dando uma diquinha, né? Um tapinha assim, tipo, se liga, olha, um tapa na cara dizendo: você aí que fala que é espírita, deixa eu te falar uma coisa. O lema do espiritismo é fora da caridade não há salvação. Combina isso com vingança? Então, talvez espiritismo para você seja só um rótulo e não algo verdadeiro de dentro do coração, né? Recuso-me a aceitar a simples ideia de que um membro da grande família espírita possa ceder ao impulso da vingança ao invés de perdoar. Bom, então é isso, gente. Amanhã nós vamos falar sobre o ódio. Beleza? Ainda faltam alguns itens aqui para terminar esse capítulo. Capítulo importante e longo, né? Porque amar os vossos inimigos não é algo simples de se explicar, não é algo simples de as pessoas entenderem e nem de aplicar na nossa vida. Então, é preciso mesmo que a gente se aprofunde nesse estudo, né, desse capítulo do Evangelho. Mas, como tudo no Evangelho, é a nossa salvação, né? Afinal, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora dele não existe o que a gente possa fazer. O que nós estamos fazendo aqui, se não for para seguir esses ensinamentos, ou procurar seguir, né, o máximo possível. Então vamos finalizar fazendo uma breve prece, apenas pedindo para nós mesmos que nós possamos saber a medida em que devemos agir, que seja sempre dentro das nossas possibilidades a busca pela aplicação das palavras de Jesus em nossas vidas, que nós não sejamos exigentes de querer fazer mais do que conseguimos, mas que também não façamos menos do que conseguimos. Que nós possamos seguir os ensinamentos de Jesus dentro das nossas possibilidades. Que assim seja. Então, um beijo, fica com Deus, tchau, mãe, e até mais.